Em 2021, eu estava no conforto do sofazinho do meu apartamento alugado aqui em São Paulo, quando eu me deparei navegando ali pelo YouTube com o seguinte vídeo: como quitar o financiamento de 30 anos em 3, mesmo sendo pobre. Vídeo esse que mudou completamente a minha vida financeira. Porque no YouTube, enquanto todos os outros influenciadores de investimentos aqui no Brasil estavam falando o contrário, para você morar de aluguel a vida inteira e investir o dinheiro porque compensava muito mais, surgiu esse cara aqui, esse Jesus Cristo aqui das finanças, falando exatamente o oposto. Pois bem, galerinha, lá em 2021 eu financiei um apartamento, na verdade esse apartamento aqui, ó, que tá aqui atrás de mim, por 410 mil reais. Foi o valor que eu paguei nele. E hoje, 2025, passados 4 anos, eu vou te contar todas as consequências boas e ruins que isso aqui gerou na minha vida, para te ajudar, inclusive, a tomar a sua decisão. Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar, primeiro, se valeu a pena. Segundo, quanto eu pago de financiamento versus quanto custa um aluguel no meu mesmo condomínio, aqui no meu prédio. Terceiro, vale a pena eu amortizar, ou seja, ir abatendo ali o valor das parcelas, né, antecipando, ou quitar o meu financiamento caso eu tenha o dinheiro em mãos. Eu vou fazer toda a conta para você entender. E quarto, vale ou não a pena usar o FGTS? Pessoal, são consequências aqui que eu tenho certeza, a última delas, você deve estar perdendo dinheiro e não sabe. Então aguenta que vai valer a pena. O vídeo é longo, mas é porque é muito conteúdo para você. Galerinha, eu achei aqui no site da carteira de trabalho digital qual que era o meu salário naquela época. Na verdade, olha só, o meu primeiro emprego formal, né, depois da época do estágio, foi esse aqui, ó, lá em agosto de 2019, quando eu recebi um salarinho de R$ 4.713. Aliás, comenta aqui embaixo, você estaria satisfeito com o salário inicial na sua carreira desse aqui? Pois eu tava feliz da vida, né? E aí depois, em 2020, o meu salário foi para R$ 5.600. Então muitos me chamariam de doido. Financiar um apartamento, entrar numa dívida de 30 anos, ganhando um salário de R$ 5.600. Inclusive, pessoal, eu peguei o demonstrativo descritivo aqui do meu crédito imobiliário e você vai ver que o valor da minha parcela, o valor que eu pagava mensalmente, já no primeiro mês ali, foi de R$ 2.967, quase R$ 3.000. Ai, mas Diego, como é que o banco liberou para você uma parcela de 2.900 que comprometia mais da metade da sua renda? Ótima dúvida, pessoal, porque existe essa regrinha aqui, ó. Qual é a parcela máxima que o banco te aprova no financiamento imobiliário? E a resposta, pessoal, padrão, é 30% da sua renda familiar. Então, por exemplo, no meu caso, R$ 5.600 é a minha renda, eles iriam aprovar uma parcela de 1.680 e não de 2.900 igual fizeram. Eu não sei o que aconteceu, se os astros se alinharam, ou se foi o meu histórico com o Itaú, que eu tenho conta desde os 13 anos de idade. Quando eu era menor, a minha mãe colocava conta de luz, conta de gás no meu nome, então eu sempre tive contas no meu nome, seguro de carro, todas essas coisas era tudo no meu nome, então eu acho que isso foi fazendo um score desde cedo no meu nome. Por isso que o Itaú foi lá e aprovou. Então para você ver, relação com o banco, ter um score bonitinho, né? Pagar sempre a conta em dia, vai te ajudar para ter um crédito maior no momento de oportunidade, hein? Então como é que eu pego quase metade, mais da metade da minha renda para entrar num financiamento? A galera me julgou, teve gente da minha família que achou que eu era doido. E se você parar pra pensar, foi meio que uma insanidadezinha, né? Mas foi aí, pessoal, desse sentimento de insegurança, quando a água bateu na bunda, literalmente, que eu me vi tendo uma responsabilidade, uma dívida de 30 anos, e que agora eu tinha que honrar essa dívida, que eu comecei a dar muito mais valor pro dinheiro, a me dedicar muito mais no trabalho, e aí eu comecei a ser promovido, pessoal, mais rápido. Depois, ó, lá na mesma empresa, o meu salário foi para R$ 8.030, ele praticamente dobrou. Eu fui sendo promovido, e aí depois, mais pra frente, eu cheguei num salário de R$ 11.800 e R$ 14.800. Foi quando depois eu larguei o CLT, porque o meu canal do YouTube tinha dado certo. Eu já contei, inclusive, nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card.
consequência financeira número 1 que aconteceu na minha vida. A pressão de ter agora uma dívida me fez querer ganhar mais, me fez trabalhar mais, me fez conseguir chegar em lugares maiores, ganhando mais financeiramente, sair da zona de conforto. Que muita gente, pessoal, fica, ah não, eu tô com medo, não vale a pena, eu não vou me endividar agora, porque isso eu não consegui pagar, isso, aquilo. E de fato, você tem que ser prudente, tá? Não tô falando de você chutar o pau da barraca também, mas você concorda que a pessoa que tá sempre na zona de conforto, ela sempre tá num lugarzinho confortávelzinho, dificilmente ela vai começar a querer ter essa garra pra ir lá, para ganhar mais, para empreender, para fazer uma renda extra. Então, quando você sai dessa zona de conforto, a tua vida começa a mudar, a subir naturalmente. E isso é um fato. Testa, ou então comenta que isso já aconteceu com você. Inclusive, pessoal, hoje eu tô no ápice financeiro da minha vida, né? Com a maior renda. Eu nunca imaginaria que eu teria uma carteira de dividendos mensais que me gera 8.400 por mês. Me gerou já. O recorde da carteira foi gerado num único mês, R$ 11.154. Quem acompanha o canal A Cara da Riqueza viu a gente montando na prática essa carteira com 35 episódios já postado, 35 meses investindo isso daqui. O Dieguinho lá de 2019, ganhando um salário de 4.700, nunca, jamais ia imaginar que agora, aos 30 anos, em 2025, eu ia ter uma carteira me pagando praticamente o dobro do que eu tinha naquela época. Detalhe, isso aqui é renda passiva, né? Fora a renda ativa, que eu tô trabalhando ainda, não tô aposentado não. Para você conseguir entender as próximas consequências financeiras, é importantíssimo que você entenda como funciona a parcela do seu financiamento imobiliário. A parcela, pessoal, ela é o seguinte, ela é uma soma do A mais o J. Ai, Diego, o que é isso? O A é a amortização, enquanto que o J é os juros. Pensa comigo, o banco, ele não tá fazendo caridade, ele não é uma ONG, ele não vai me emprestar um dinheiro do financiamento de graça, ele vai ganhar os juros. E a amortização é o valor que vai abatendo todo mês do meu financiamento, do meu saldo devedor. Então se liga, se a amortização for de R$ 965 e os juros de R$ 1.931, a parcela ela vai ser de 965 mais 1.931, aproximadamente aí uns R$ 3.000. Observando isso aqui na prática, olha lá, amortização 965, juros 1.937, e aí a gente vai ter aqui, ó, seguro, né, algumas taxas, encargos, olha lá o valor da minha parcela, 3.041, depois ela caiu para 2.978. No primeiro mês tem umas taxinhas extras a mais. O meu financiamento, pessoal, para dar mais contexto aqui, ele foi de 360 meses, ou seja, 30 anos. E eu usei a tabela SAC, tá? Foi o tipo SAC, que é aquela que a parcela vai diminuindo, ela começa mais alta e vai diminuindo com o tempo. Os juros que eu consegui, ele foi maravilhoso, ó, 6,69% ao ano, sendo os juros efetivo, você sempre olha essa taxa efetiva aqui, tá, pessoal? Esse juros efetivo aqui que é o principal, porque ele considera o seguro, os impostos, taxa, tudo que tem aí em cima. 6,90% de taxa efetiva de juros. Quando a gente olha para o saldo devedor, você vai ver que ele passou de 346.400 para 345.400 no próximo mês. Ué, mas por que se a minha parcela foi de R$ 3.000? Porque lembra, o que deduz do saldo devedor não é o valor da parcela cheia, e sim só a amortização, que no meu caso aqui está R$ 965, que é exatamente o valor que ele vai abatendo do saldo devedor. Então depois vai para 344, 343, 342 e assim por diante. Uma vez que você entendeu essa parcelinha, vamos para nossa dúvida 1. Vale a pena eu quitar o meu financiamento se eu tivesse o dinheiro na mão? E eu tenho, tá, pessoal? Você vê na minha carteira mesmo, no Tesouro Direto, tem R$ 517 mil. Então eu tenho esse dinheiro, eu poderia ir lá e quitar. Vale a pena, será? Olha só, R$ 346 mil a uma taxa de juros de 6,90% ao ano. Em um mês, pessoal, isso aqui é R$ 1.931 de juros que eu pago. Vamos ver lá na planilha, olha lá, ó, os juros do segundo mês, R$ 1.931,65. É exatamente o valor que a gente acabou de calcular. Por outro lado, se eu pego esse mesmo dinheiro e eu invisto esse dinheiro a uma taxa de 12% ao ano, lembra, hoje a Selic do Brasil, o investimento mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Direto, tá pagando 15% ao ano.
Mas, se eu tirar os impostos, isso aqui vai me dar líquido na mão 12% ao ano, beleza? Olha lá, isso aqui em um mês representa um total de juros de 3.287. Então, opa, peraí. Se eu quito a minha dívida, eu deixo de pagar uns juros de 1.960, R$ 2.000, vamos dizer. Mas, por outro lado, se eu invisto dinheiro, eu ganho R$ 3.287. Vamos fazer na calculadora. 3.287 menos 1.931, 1.356. Essa aqui é a nossa consequência número 2. Todo santo mês eu estou ganhando dinheiro do banco por ter escolhido um financiamento lá atrás. Muito obrigado, primo pobre. Nossa senhora, como eu amo o homem, gente. Inclusive, eu já falei isso pra ele, que a gente foi viajar junto, a gente participou de várias coisas juntos já. Vou deixar aqui as fotinhos pra vocês olharem. Eu já tive a oportunidade de falar isso pra ele, ele sabe disso, né? O quanto isso modificou a minha vida financeira. Então hoje, pessoal, é uma escolha pra mim não amortizar, não quitar, porque eu tenho uma dívida em que os juros dessa dívida é menor do que os juros da rentabilidade do investimento. Por isso que se você não sabe qual que é o teu juros efetivo, esses juros aqui, ó, de 6,9% no meu caso, vai atrás, porque às vezes você tá amortizando e você nem tá sabendo se vale a pena. Ah, e detalhe, tá, pessoal? Lembra que o meu saldo devedor, ele vai diminuindo. Tá vendo, ó, 344, 343, 342. Se você for olhar os juros que eu tô pagando, olha lá, ó, 1920, 1915, 1910, 1900. Os juros ele vai diminuindo, assim como o valor do saldo devedor. Além de eu ter uns juros menor do que a minha rentabilidade, eu tenho uns juros que vai diminuindo e uma rentabilidade que vai subindo, porque lembra, é juros sobre juros, né? Eu deixo na caixinha do Nubank, eu deixo no Tesouro Selic, é juros compostos, ele vai subindo cada vez mais. Então você vê, não vale de jeito nenhum eu amortizar isso daqui. Ah, mas Diego, isso é no seu caso porque você tem o dinheiro? E se fosse no meu caso, que eu vou juntando aos poucos, eu poderia ir quitando aos poucos, não vale a pena nesse caso? Também não, pessoal, os juros é o mesmo. E o que vale para determinar se vale a pena ou não é os juros. Olha só, vamos supor que a gente tenha R$ 10.000 na mão, há uma taxa de 6,90% de juros, vamos calcular isso aqui, ó. Em um mês, equivale a R$ 55 de juros que você tá pagando ali, né, no caso do seu financiamento. Se eu vou lá e quito esses 10 mil, eu amortizo esses 10 mil no meu financiamento, eu tô pagando a menos por mês R$ 55. E detalhe, é 55 que vai caindo com o tempo, né? Porque os juros ele vai diminuindo, então uma hora a dívida não existe mais, e aí esse juros economizado vai para zero. Agora, os mesmos R$ 10.000 investido a uma taxa de 12% ao ano, me geram juros de R$ 94 por mês. Você vê que já começa logo no dobro. E detalhe, é juros em cima de juros. Então, mês que vem, esse 94 juntou com o montante principal, juntou com os 10 mil. Então, eu tenho 10.100. E aí, depois 10.200. Então, vai virando uma bola de neve. Ai, mas Diego, eu me sinto tão bem quando eu vou lá no banco, quando eu amortizo meu financiamento, eu elimino as parcelas. Tá, então aí já são outros 500, já é uma questão emocional. E aí você que tem que definir como é que você se sente melhor. Mas matematicamente, financeiramente falando, eu tô ganhando dinheiro do banco e muito dinheiro do banco quando eu escolho deixar o dinheiro rendendo ao invés de ir lá e amortizar. Tudo que o banco mais quer nesse momento, pessoal, é que eu vá lá e entregue o dinheiro na mão dele, quite a minha dívida. É uma dívida com juros baixos, perto dos juros que a gente tem no Brasil. Pode ser que lá na frente o Brasil melhore, os astros se alinhem, tudo fique maravilhoso e aí a taxa da Selic do Brasil caia para 5%? Sim. E aí, nesse caso, valeria a pena eu amortizar, porque aí eu tô me livrando de 7% contra 5% que eu tô ganhando no investimento. Então, sempre faça essa conta, aprenda, eu tô te ensinando aqui. E eu só peço que você se inscreva nesse canal, vai. Bora lá que ainda tem mais, gente. E a última consequência, que é a do FGTS, você vai ver, só calma. Morar de aluguel na cidade de São Paulo ficou 11% mais caro em 2025, em um ano, pessoal. O aluguel aqui da cidade de São Paulo está estratosférico. Todo ano ele reajusta, ele aumenta. E você acabou de ver pela nossa parcelinha, ó, de R$ 2.956, que ela vai diminuindo ao longo do tempo. Olha só que doideira, né? Hoje, que a minha parcela tá aqui, ó, em 2.860, alguma coisa assim, eu travei meu custo de moradia. Enquanto que o aluguel ele vai subindo, 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 o meu parcelamento, o meu financiamento, ele vai caindo, caindo, caindo. Inclusive, vamos ver, ó, lá no final dos tempos, né, se a gente olhar aqui, ó, daqui 26 anos, né, porque já passaram 4 anos do financiamento,
A minha última parcela é de R$ 1.069. E detalhe, daqui 26 anos, R$ 1.069 com a inflação, gente, não vai dar pra comprar nada. Vai ser um dinheiro de pão de padaria isso daqui. Que o dinheiro vai tendo inflação. Eu peguei aqui no site do Quinto Andar, que eu dei uma pesquisada, os imóveis do meu próprio condomínio, quanto é que eles estão cobrando, quanto é que eles estão querendo de aluguel. E aí eu achei, pessoal, esse aqui, ó, um apartamento de 40 metros quadrados com um quarto, sem vaga de garagem, por um aluguel de R$ 4.500 por mês. Mais o condomínio daria 5 mil. Detalhe, tá? O meu apartamento tem 50 metros quadrados e 2 quartos. Então, provavelmente, ele tá maior do que isso aqui. Tá alugando mais do que isso aqui. Olha que coisa absurda. Olha como o aluguel tá subindo estratosfericamente. Eu achei esse outro apartamento de 60 metros quadrados, mas tá num valor tão absurdo que eu nem considerei isso aqui pra conta. R$ 9.000, tá? Ou a cidade de São Paulo tá entrando numa loucura coletiva, ou eu não sei o que é. Isso aqui deve ser algum erro do site do Quinto Andar, não é possível. Mas esse valor de 4.500... tá bem factível, eu perguntei inclusive para pessoal aqui, para vizinhos, e tá dentro da realidade. Então olha só, eu tô deixando de jogar no lixo, no aluguel, R$ 4.500 para pagar uma parcela de R$ 2.800. Que detalhe, lembra? Desses 2.800 aqui, ó, nem tudo eu tô jogando no lixo, porque tem a amortização, ó, vamos lá. Eu tô jogando no lixo R$ 1.709, porque a minha amortização, lembra, tá em 1.039. Lembra, pessoal, que o dinheiro que eu jogo fora num financiamento imobiliário é os juros, porque a amortização tá se incorporando aqui no meu imóvel. Uma hora eu posso vender esse dinheiro. Então, eu tenho que comparar os juros com o valor do aluguel. R$ 4.500 contra 1.800. Eu tô ganhando muito dinheiro todo mês, deixando de alugar o mesmo imóvel que eu moro. Eu tenho certeza que desse jeito, mostrando essas contas, ninguém nunca falou aqui no canal do YouTube pra você. Por isso que eu só quero seu like. Ah, mas Diego, você comentou que não vale a pena ir quitando, então. Você não usou o seu FGTS? Não valeu a pena nesse caso? É aí que você se engana. Olha só, pessoal, tem 3 formas de você usar o FGTS no imóvel. Primeira delas, amortizando o número de parcelas. Então você diminui a quantidade de parcelas que você tem para pagar. E essa daqui é uma das melhores, é a que você paga menos juros no fim das contas, só que também você não vê nenhum impacto, né? O valor da sua parcela não diminui. Então você vai ter uma dívida de 30 anos, você vai ter uma dívida agora de menos anos, entendeu? Vai diminuindo, vai ficando mais rápido para você quitar. E é bem legal. A segunda delas é amortizando o valor da sua parcela. Você mantém os 30 anos, porém você diminui a parcela que você paga mensalmente. Isso aqui é legal porque você sente hoje já um efeito imediato. No próximo mês a sua parcelinha vem menor, entendeu? Mas, de novo, eu acabei de falar que eu não faço isso, eu não uso o FGTS para nenhuma dessas coisas. E aí a gente tem a terceira opção. E muita gente acha que só tem essas duas, né? Mas não. Existe uma terceira. Você pode quitar até 80% das próximas 12 parcelas. Tipo, abater o valor delas. Quer ver, ó? Entrando aqui no próprio aplicativo do Itaú, se você for ver, ó, vou clicar aqui em FGTS. Vamos clicar aqui, ó, em guia para usar o FGTS, saldo disponível. Olha lá, tem a opção de amortizar, que ele vai dar a parcela ou o saldo para você reduzir, ou ele vai te dar essa outra opção aqui, ó, reduzir as próximas 12 parcelas. Você pode reduzir em até 80% o valor mensal que você paga usando o seu FGTS. Eu fiz isso, ó. Lá na parcela 18, olha lá, eu utilizei o FGTS nas parcelas. Se você for ver aqui, ó, eu peguei R$16.000 do meu FGTS, aproveitando que eu ganhava um salarinho bom, e aí a minha parcela saiu de 2.900 para 1.635 nos próximos 12 meses. Então eu fiquei por 12 meses tendo uma parcela de 1.635. Eu lavei o meu FGTS. Eu tirei o FGTS que estava na mão do governo, rendendo 3% ao ano, uma mixaria, e eu falei, não, eu vou pegar para mim esse dinheiro. Como? Eu uso essa modalidade, e aí todo mês agora eu vou pagando menos do meu financiamento. E esse dinheiro que me sobra, eu invisto numa caixinha, botando para render 15% ao ano na Selic. Você entendeu aqui que ideia maravilhosa? E só dá para você usar o seu FGTS dessa forma, sem pagar juros, sem antecipar FGTS nem nada, se você tiver um imóvel financiado, que aí você pode ir usando desse jeito. Inclusive, ó, depois de 12 meses, eu fui lá e fiz de novo, ó.
usei mais 13 mil que eu tinha lá, ó. E aí a minha parcela ficou em 1.800, porque eu tinha um valor um pouquinho menor. Todo ano, a cada 12 meses, você junta um FGTS, você usa esse valor do FGTS, pagando menos no seu financiamento. Então, pra quem é CLT, gente, isso aqui é uma maravilha. As pessoas não te falam isso. Às vezes você tá pagando financiamento cheio, sem saber, deixando o FGTS parado na mão do governo. Pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas. Se você sabe que alguém comprou ou tá pensando em comprar apartamento, manda esse vídeo que vai clarear muita coisa na cabeça dela, tá? Foi aí que eu consegui a consequência número 4. Eu tiro o dinheiro da mão do governo, do meu FGTS, o dinheiro que eu trabalhei para ganhar, e eu boto numa caixinha do Nubank, rendendo muito mais. Ô, coisa maravilhosa! Por isso que eu te falei, só tem coisa boa aqui, né? E aí, pessoal, tem outras consequências, tem outras vantagens. Eu tendo um imóvel próprio, meu, eu posso reformar. Você vê, ó, eu troquei ali os armários da cozinha, coloquei esse jardim vertical aqui maravilhoso que eu amo, eu pintei do jeito que eu queria, eu botei o piso que eu queria. Todo esse conforto, esse aconchego que a gente vai criando, ele melhora a nossa ansiedade, a nossa produtividade, a gente se sente melhor. Você acha que isso não conta? Conta, só que ninguém bota na conta. Você tá entendendo? Existe o lado psicológico de que eu tenho o meu imóvel próprio, de que eu tô pagando, de que eu poderia já ter quitado e eu não quitei porque eu tô ganhando dinheiro do banco. Então tome muito cuidado. Quando alguém fala para você não comprar o seu primeiro imóvel de moradia, tome muito cuidado. Imóvel para investir, tudo bem, a conta é diferente, os impostos são diferentes, você tem que fazer um monte de outra conta. Mas para sair do aluguel, na maioria das vezes o financiamento vai valer a pena. Você tem que botar na conta os juros que você está pegando, se você entra no Minha Casa Minha Vida ou não, se você consegue algum incentivo aí da tua prefeitura, que tudo isso conta, vá atrás. E aí, pessoal, teve uma consequência que mudou a minha vida completamente, que foi ter construído o canal A Cara da Riqueza. Esse canal, ele nasceu aqui, nessa sala, exatamente nesse ambiente que era um pouquinho diferente. Mas olha só, ó, os 3 primeiros vídeos do meu canal. Comprar ou alugar uma casa. Como comprar, como fazer o financiamento em 5 etapas. E 30 anos em 3, eu copiei lá o vídeo do Primo Pobre, né? Como que tá o seu financiamento? Porque muita gente via, como assim, Diego? Você com 24 anos conseguiu comprar um apartamento e eu tô aqui já com 50, 40, não consegui nada. Como que você fez isso? E foi aí, pessoal, com essa ânsia de querer que os outros conseguissem também comprar o apartamento deles, que eu criei esse canal. Porque, na verdade, a pergunta para essa resposta era simples. Investindo. Eu tinha o valor da entrada. Eu consegui juntar o valor da entrada ao longo dos anos de estágio e de trabalho que eu fui investindo o dinheiro. E aí eu cheguei em 2021, eu vi uma oportunidade dos juros, fui lá e comprei o meu imóvel. Então é investindo que você abre portas, você abre caminhos da sua vida. Foi por isso que eu decidi montar o canal A Cara da Riqueza. Se esse vídeo te ajudou, se você não conhecia o canal A Cara da Riqueza, comenta, se inscreve aí embaixo. E eu vou deixar, inclusive, um mini curso grátis do canal com 3 aulinhas, tá? Vai lá no WhatsApp e me chama que eu te mando. Se você já chamou e eu não respondi, porque o nosso número, às vezes, é bloqueado de tanta mensagem que a gente recebe. Chama de novo, tenha paciência, por favor, tá? E agora eu vou deixar um vídeo maravilhoso para você que continua um pouquinho dessa história. Ele mostra a minha carteira de investimentos e por que é que eu poderia parar de investir. Eu cheguei na minha independência financeira já, eu já poderia parar de investir se eu quisesse. Não vai ser o caso e eu te explico nesse vídeo aqui, ó. Vai lá, te vejo no próximo vídeo. Valeu!